E aí, meu concurseiro, minha concurseira, mestre Eliseu aqui mais uma vez. E agora eu vou trazer para vocês a resolução de algumas questões da disciplina de análise e interpretação de dados, que vai estar em todos os cargos do concurso da SEDUC do Ceará. Vamos comigo? Então, é o seguinte, ó, eu trouxe aqui algumas questões que caíram na prova para o Banco de Gestores de 2018 e que envolvem a leitura e interpretação de dados educacionais. Acompanhe comigo essas questões. Destacando aí para você, antes de mais nada, as minhas redes sociais, nosso canal Numerize e o arroba do Prof. Eliseu Aguiar. Segue lá para não perder também mais conteúdos. Questão número 1. Nessas questões que tem gráfico, você pode, algumas vezes, até se dar o luxo de ir direto para o gráfico, porque basicamente toda aquela introdução da questão já é o que tem no gráfico, então você vai economizar um pouco de tempo. Nem sempre, tá? Você tem que ter cuidado quando é que você pode fazer isso e quando não. Com a prática você vai perceber. Mas olha só, nessa questão nós temos um gráfico que fala dos resultados do SAEB no 2015 em língua portuguesa. E nós temos os anos iniciais do ensino. Deixa eu ligar aqui o laser para mostrar para vocês. Nós temos aqui os anos iniciais do ensino fundamental, nós temos o gráfico dos anos finais do ensino fundamental e temos a parte do ensino médio, dividido em três categorias. A categoria Brasil, que é a coluna preta, a categoria Nordeste, que é a coluna cinza, e a categoria Ceará, que é a coluna riscada, tá bom? Em cada uma dessas etapas do ensino, a gente tem essas três divisões. Bora lá. A questão quer que você identifique qual é o item correto. Vamos julgar o item A. No âmbito nacional, a média de proficiência em língua portuguesa obtida pelos alunos que cursavam os anos iniciais do ensino fundamental é maior quando comparada à média apresentada pelo Ceará nessa mesma etapa de ensino. Destacando para você as palavras-chave, o que esse item está falando? Ele pede que você foque nessa parte aqui que está grifada, ó, tá bom? Ele quer que você foque nos anos iniciais do ensino fundamental e compare a categoria Brasil com a categoria Ceará. Beleza? Então, ele diz o seguinte: a média obtida pelos alunos que cursavam o ensino fundamental em anos iniciais no Brasil foi maior do que a do Ceará. Aí você olha aqui as duas informações que estão circuladas ali. A média do Brasil foi maior que a do Ceará? Não. Então este item está incorreto. Beleza? Vamos julgar o item B. O item B diz o seguinte, ó: tanto no âmbito nacional como na região Nordeste e no estado do Ceará, as maiores médias de proficiência foram obtidas pelos alunos que cursavam os anos finais do ensino fundamental. Nesse item, nós vamos focar no ensino fundamental anos finais, essa parte que eu vou circular aqui para você, tá bom? Esse item diz que nessa etapa, nos anos finais do ensino fundamental, as médias obtidas aqui foram as maiores comparadas com com as outras etapas. Então vamos ver se foi maior mesmo. Começando pela média do Brasil, que foi 247. Essa foi a maior média obtida em todas as etapas? Não. Observe essa aqui que está circulada, ó. No ensino médio, a média do Brasil em língua portuguesa foi 260, o que é maior do que 247. Então, esse item está incorreto. Vamos analisar agora o item C. No Ceará, a média de proficiência nos anos iniciais e finais do ensino fundamental foi maior na disciplina de língua portuguesa, quando comparada com a média dessas mesmas etapas de ensino da região Nordeste e no país. Então veja bem, no Ceará, olha as palavras-chave. No Ceará, aí você vai olhar para onde aqui no gráfico? Para essas barrazinhas riscadas, ó, Ceará. A média de proficiência nos anos iniciais do ensino fundamental. Então ele quer que você olhe para onde? Você olhe para cá, ó. Ele quer que você olhe para cá, tá bom? No Ceará, nos anos iniciais do ensino fundamental.
Ele está dizendo que essa média foi maior quando comparada com a média dessas mesmas etapas de ensino na região Nordeste e no país. Então, essa média ela foi maior do que a média do Nordeste e do que a média nacional, certo? É uma questão de muita interpretação, você tem que ler com muito cuidado, tá? Por isso que a leitura é muito importante, né? O português ele é muito importante. Tá aí, ó, eu destaquei para vocês, tá certo? Você tem aí os anos iniciais do ensino fundamental, ok? Essas mesmas etapas de ensino. Então ele diz que a nota do Ceará ela foi maior tanto nos anos iniciais quanto nos anos finais do ensino fundamental, comparado com as outras notas. E foi mesmo. 210 é maior do que 202 e que de 188. E aqui nos anos finais, 252 é maior do que 247 e é maior do que 237. Portanto, meu concurseiro, minha concurseira, este é o item correto e você está aprovado. Vamos para a segunda questão. De novo, eu excluí o cabeçalho dessa questão porque o gráfico já me dizia tudo que eu precisava saber. O que é que esse gráfico me diz? Eu tenho aqui um quadro da OBMEP 2016, medalhistas do Ceará. Eu tenho aqui o total de medalhas, o nível, que é o 3, o 2 e o 1, e tenho o tipo de medalha, que pode ser de ouro, coluna preta, prata, coluna riscada e bronze, coluna cinza. Olha o comando da questão. No estado do Ceará, o número de medalhas ganhas pelos alunos que disputaram o nível 3. Olha para cá. Nível 3. Superou, ou seja, foi a mais, do que o número de medalhas ganhas pelos alunos que disputaram o nível 1 em quantas medalhas? Nível 1. Então você vai contar quantas medalhas o nível 3 ganhou e quantas medalhas o nível 1 ganhou e ver quanto que o nível 3 foi a mais comparado com o nível 1. Questão bem fácil, hein? Bora destacar aqui as palavras-chave para você, tá bom? Que é o que o comando da questão pede. E aqui já está a resolução. Então, você vem aqui no nível 3 e soma as medalhas que o nível 3 ganhou. Foram 99 medalhas no total. Você vem aqui no nível 1, soma a quantidade de medalhas que o nível 1 ganhou, o que vai dar 84. Aí agora é só você fazer a subtração para saber quantas o nível 3 foi a mais. 99 menos 84 é igual a 15. Portanto, o item correto é o item B e você está aprovado. Bora para a terceira questão. Mais uma vez, ó, eu excluí o cabeçalho dessa questão porque a tabela já me dizia praticamente tudo que eu precisava. Essa dica aqui vale ouro, hein? Ó, no caso aqui nós temos uma tabela onde nós temos o candidato e a nota que ele obteve num processo seletivo. Era só o que dizia o cabeçalho. Pergunta. Nesse processo, comando. Nesse processo, a nota mínima para que um candidato passe para a segunda fase da seleção é dada pela média. Sabe calcular a média, hein? Todo bimestre a gente calcula a média dos alunos, então a gente tem que saber calcular a média. Média do conjunto das notas de todos os candidatos. Qual foi, então, a nota mínima necessária para avançar para a segunda fase? Como é que eu faço média? A média, pessoal, a gente calcula somando todos os valores que eu tenho na tabela e dividindo pela quantidade desses valores. No caso aqui, seria pelo tanto de pessoas que participaram desse processo seletivo. Primeira coisa que você vai somar é as notas. Somando aqui as notas, ó, soma logo diretamente na tabela, tá bom? Para economizar tempo. Não vai errar a soma, pelo amor de Deus. Somou aqui e deu 800. Então, a sua soma deu 800. Quantas pessoas participaram deste concurso, desse processo seletivo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, a sua média vai ser M igual a 800 dividido para 10. Cancela um zerinho de baixo com um zerinho de cima e a sua média, a nota mínima desses candidatos foi 80, gabarito letra C, e mais uma vez você está aprovado.
Então, meu professor efetivo, gostou dessas questões? Compreendeu? Eu vou preparar um material com questões similares a essa para você exercitar. Bons estudos para vocês, um abraço e cuida!